A paz do Senhor, amém? Amém? Então, está tudo em paz. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Gente, semana retrasada eu falei aqui, comecei a falar sobre Jesus, testemunha ocular da queda de Satanás. Testemunha ocular, aquele que viu. A prova não fica uma prova de achismo. Não, Jesus viu Satanás cair. Está lá escrito em Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele diz aos discípulos, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Numa outra tradução diz como um raio do céu. Cair. Então Jesus viu Satanás caindo do céu como um raio. Essa tradução caindo, ela é muito interessante, porque mostra o tempo, né, do espaço. Quem era Lúcifer? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12. Jesus vai estar... Logo o Espírito impeliu para o deserto. Diga assim, o Espírito Santo impeliu Jesus, levou Jesus para o deserto. Agora o que, verso 13, olha o que estava lá no deserto. Olha bem, gente, versículo 13 aí do capítulo 1 de Marcos. Olha quem estava no deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Agora você imagina Jesus vendo Lúcifer antes dele cair. Quem era esse camarada antes da queda dele? Que estrutura ele tinha? Vamos ver aí no livro de Ezequiel 28, versículo 11. Tem uma palavra muito bacana para a gente ler. Olha só, veio a minha palavra do Senhor dizendo, vamos lá, verso 12. Lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Ele era a assinatura do que é perfeição. Ele é a assinatura da formosura e da sabedoria. Quando fala ali sobre a palavra formosura, não quer dizer uma beleza externa, uma beleza de corpo, uma beleza corporal, mas está falando de virtude, de qualidades, de pessoa dentro das suas virtudes, dentro do seu caráter, seu temperamento, sua personalidade. Está falando dos valores, dons próprios, qualidades próprias, que a pessoa carrega nela, virtudes que não se transfere para ninguém, não tem como transferir. Formosura ali está falando de um camarada que era incomparável, ninguém poderia ser comparado a este anjo. Tamanha beleza que ele carregava dentro dele, a grandeza, a inteligência, a sabedoria, a glória que ele carregava nele próprio, o carisma, o domínio que ele tinha, palavra que ele tinha, como ele brilhava, ele encantava o ambiente. Os céus eram preenchidos quando ele chegava no ambiente. Os céus eram tomados de glória quando esse querubim voltava para dizer a Deus o que aconteceu, como está a terra, como estava a criação, como se moviam as coisas, e isto tudo enchia os céus. Ele era o sinete, a assinatura da beleza, da sabedoria e da formosura.
Ele era o aferidor, aquele que era incomparável, alguma coisa fora de sério. Você imagina, Jesus conviveu com Lúcifer antes de cair. Antes de Lúcifer cair, ele viu o poder que esse cara carregava. Olha ali, quando você vê o versículo 13, você olhando o versículo 13, é fenomenal. Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vai dizer as 9 pedras ali que cobria ele. Versículo 14, né? De ouro, engate os teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Meu Deus, você está vendo como era a glória, a grandeza, a beleza, o poder incomparável. Nós não estamos brigando contra o inimigo de qualquer maneira, gente. Você imagina todos esses valores virando treva, né? O versículo continua ali, versículo 15, aí você vai ver algo fenomenal, porque diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, até que, veja bem, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras nos teus caminhos, veja bem, diga comigo, perfeito eras nos teus caminhos. Vê que o caminho ali está no plural, está falando de virtude, de grandeza, de valores. Era perfeito em tudo que ele transitava e se movia. Havia formosura, havia glória de Deus, até que se achou a iniquidade, até que se achou, é muito importante saber, que toda vez que Deus vê um homem orgulhoso, porque Deus, a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, porque Deus odeia o orgulhoso, Deus rejeita o soberbo. Porque toda vez que ele vê um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa, ele lembra de Lúcifer, ele lembra desse querubim antes de cair, quando ele caiu. E Deus não gosta de pensar em Lúcifer, então ele rejeita, ele age de maneira violenta contra o soberbo. Levante sua mão e diga assim: Senhor Deus, que a soberba e a prepotência nunca vem entrar no meu coração, para a glória do nome de Jesus. Imagina que esse camarada cheio do que ele era, e aí você vai ver, versículo seguinte, olha só, as coisas como é que eram. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, pecaste pelo que lançarei-te profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meus brilhos das pedras. Então quer dizer, nós estamos falando de alguém camarada e transforma ele em diabo. Você já imaginou o que você está lutando? Já pensou com quem você vai pensar quem é que é o seu algoz maior de todos? Qual é o maior seu inimigo? O arqui-inimigo de Deus. Você acha que dá para medir força com Satanás? Não dá. Só o poder do nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: só o poder do nome de Jesus pode derrubar Satanás. Agora Jesus é levado para o deserto, e ali ele vai passar 40 dias, nesse Marcos capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Diga assim: estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quem crê no trabalho dos anjos aí? Só o meio da gente vencer Satanás, no nome de Jesus e servido pelos anjos, aleluia.
Porque os anjos são os servidores e os mantenedores da obra de Deus aqui na terra. Levante sua mão e diga assim: eu creio, Senhor, que hoje todo o poder que Satanás exerceu contra a minha vida, a tua igreja, a minha família, cairá por terra hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então nós estamos diante de alguém que testemunhou a construção, que é Jesus. Nós estamos diante de Jesus, que testemunhou a construção deste anjo, que participou da unção deste anjo. Porque João capítulo 1, Evangelho capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem crê nisto? Diga: no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia! Acho que você tem que repetir esse verso comigo. Vamos lá, do jeito que está escrito ali, 1, 2, 3, vai. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aleluia! Isso que Satanás não sabia, um verbo estava com Deus. Deus tinha o verbo criar, o verbo ungir, o verbo anunciar, ele tinha e deu tudo isso a Lúcifer. Mas também tinha outro verbo, o verbo julgar. Jesus tinha o verbo do qualquer erro, qualquer maledicência, os céus vai julgar aqui na terra. Aleluia! Todo o pecado que eu e você cometer, os céus vai julgar aqui na terra. Toda a soberba que exercer meu coração, o céu vai julgar aqui na terra. Porque o verbo está com Deus. Aleluia! Olha o versículo 2 de João, capítulo 1 ali ainda, João 2. João 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, Jesus participou dos verbos. Aleluia! Jesus viu Lúcifer sendo construído por Deus para ser o mentor de tudo que Deus iria construir nesta terra. Jesus participou da hora em que Lúcifer foi ungido, os arcanjos, os querubins, serafins, arcanjo Gabriel, Miguel e anjos, todas as 5 pontas angelicais, vibraram com a unção que este anjo recebeu. Qual era a ideia de Deus? Manter o mundo construído sem falta de nada. Aleluia! Você já pensou, se Lúcifer não tivesse caído, a gente veria os anjos aqui dentro hoje, voando, sobrevoando este lugar e derramando glória para todo lado. Aleluia! Mas quando ele cai, Jesus vai ser testemunha da queda dele. E agora, Jesus tem que lutar contra ele. Você pensa que é fácil, mas não é fácil. Não foi simples para Jesus. Não é simples para nós. 40 dias. 40 dias. Você imagina? Eu fico pensando o que aconteceu naquele deserto quando Jesus, no meio das feras, olha aí o capítulo 1 diz assim, esteve com as feras, meu Deus. Diga assim, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Você imagina que feras são essas? Nós estamos falando de 1/3 de anjos caídos. Nós estamos falando de um número sem fim. Nós estamos falando de anjos, arcanjos da linhagem de Miguel, guerreiros, habilitados. Nós estamos falando de quem que andava de um lado para o outro como guardião das coisas secretas, das coisas seletas de Deus. Estamos falando de serafim, aquele que voa
e purifica o ambiente, tira a sujeira do ambiente, aleluia. Nós estamos falando de anjos, aqueles que andam na terra, no meio da gente, que é capaz de ter forma humana e caminhar entre humana e dialoga com você e libera a bênção no seu ambiente e constrói sua história onde você estiver. Agora, todos esses caras, 1/3 deles viram treva. Você imagina a guerra que foi. A palavra os anjos servia. Você imagina sustentado para suportar os ataques daquele demônio, porque ele tinha que ser vencido pelo homem feito à imagem e à semelhança de Deus. Aleluia. Coloque a mão no coração e diga assim: eu sou mais que vencedor, porque Jesus venceu todas as trevas, venceu Satanás nas trevas, aleluia, aleluia. Eu não tenho que temer o diabo, eu tenho que temer a Jesus Cristo. Eu não tenho que confiar no diabo, eu tenho que confiar em Jesus. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus. Jesus não saiu dali derrotado, Jesus saiu mais que vencedor. Diga para alguém do seu lado: Jesus saiu mais que vencedor. E hoje, pelo nome de Jesus, Deus vai colocar Satanás embaixo dos seus pés. Veja aí Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20, olha o que diz ali. Deus, e o Deus de paz, vamos lá todo mundo junto, leia aí, 1, 2, 3, fui, vai. Quem crê nisto aqui? Então profetiza para quem está do seu lado, diga: em breve, muito em breve, debaixo dos teus pés, pisarás o leão, pisarás a aspa, pisarás a serpente, pisarás o poder das trevas, e nada te destruirá, aleluia, porque em breve o Deus de paz fará isto. O homem chamado Jesus venceu Satanás. Ele viu a construção do diabo, ele viu o dia da unção, o dia da consagração, mas ele viu ele caindo, cada passo de erro, de queda, aquilo chegava ao céu e uma hora chegou muito forte, a anunciação, Satanás Lúcifer quer tomar o trono de Deus, quer ser maior do que Deus, e aí Deus cresceu no trono, aleluia. Aí Deus falou: profano, eu te jogo por terra agora, cairás e não se levantarás, comerás o pó da terra e não terá mais força para reagir, para tomar o céu. Hoje Satanás é um ser julgado, condenado e não tem habilidade nem possibilidade de ser regenerado, porque ele profanou o alto de Deus, aleluia. Então eu e você, para vencer, veja aí Efésios capítulo 6, são versículos importantes. Capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Duas coisas para a gente entender: ser fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Duas coisas que eu preciso entender, diga comigo assim: quanto aos demais sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a base para que precisamos nos fortalecer no Senhor? Quando a palavra está dizendo fortalecer no Senhor, é ser imitador de Deus. É manter uma vida de santidade aqui na terra. É procurar viver num mundo cheio de podridão, sem se sujar. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e que a igreja é chamada pombinha do Senhor, pomba minha que anda pelas rochas escarpadas, pelos montes de pedregulhos, mostra-me o teu rosto para me ouvir a tua voz.
lá no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 14, diz isto. Mas ele está comparando a pomba por quê? Porque a pomba é a única ave que é capaz de viver no ambiente do porco, mas não pisa na lama do porco. Aleluia. Aleluia. Ela vive no ambiente dele, mas não pisa na lama dele. O que a Bíblia quer dizer é que a gente vive no ambiente, mas não pisamos na lama deste mundo. Nós nos revestimos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisto aqui, diga glória a Deus. Você vive num ambiente hostil, mas não se envolve com isso. Você vive no meio de pessoas malignas do poder de Deus. Aleluia. Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero me fortalecer no temor a Ti, na Tua santidade, na Tua integridade, Teu poder. Aleluia. Quem é a força do poder de Deus? É Jesus, quando morre, diz: Pai, está consumado, em Tua mão eu entrego o meu espírito. Todo aquele que crê em mim não vai morrer, vai ser salvo. Aleluia. E o que crê em mim, ainda que morra, viverá para a glória de Deus. Isto é se fortalecer, acreditar. Versículo 12 ali, 11 melhor, deste capítulo lá do livro de Efésios 6, versículo 11, vai dizer algo tremendo. Olha ali, irmão. Revestível, diga assim, revestível. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3, fui, vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Estamos falando em ciladas. Armadilhas sutis, a habilidade, a estratégia. Não pensa que Satanás é um ser, ele é um ser com uma mente muito maquiavélica, bem estruturada, porque nele ele era o sinete de toda a sabedoria. Irmãos, pensa nisso. Ele era o arreferidor, a medida da beleza, a medida da sabedoria, a medida da formosura, era ele, a medida, a referidor. O sinete, a assinatura daquilo que é de melhor. Você imagina que você não está lutando contra um ser qualquer, não. Mas nós temos um ponto de glória, aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia, levante sua mão e diga assim: Jesus morreu e ressuscitou e disse para mim: os sinais seguirão o que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegar ou beber alguma coisa, pegar em serpente, ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, porque o Senhor está contigo. Aleluia, aleluia. Então a nossa esperança está em Jesus Cristo, gente. A nossa vitória está em Jesus. Em breve toda a força do diabo será exterminada. Coloque a mão no coração e diga: eu creio, Senhor, que em breve eu verei Satanás julgado, condenado e eliminado. E aí eu reinarei na eternidade contigo e viverei eternamente contigo. Mas antes disso, Jesus me qualifica aqui na terra, me capacita aqui na terra para pisar serpentes, que são demônios, para pisar escorpião, que são demônios, para pisar na obra da força do maligno, que é bem forte. Me habilita, Senhor, hoje aqui no templo Verdade e Vida, para que eu saia daqui mais que vencedor, aleluia, revestido da tua armadura,
revestido da tua armadura, eu vou apagar os dardos inflamados do maligno, aleluia. Gente, há um poder sobre nossas vidas, há um poder sobre nós, há uma autoridade sobre nós. Você tem um poder, como os anjos serviam a Jesus, Ele nos serve. Ele nos serve, não importa o ataque do inimigo. Nós estamos vivendo um mundo muito esquisito, muito esquisito. Eu nunca vi tanta violência, e olha que eu estou com meus mais ou menos 68. Cara, eu nunca vi tanta violência no mundo como eu estou vendo. Total, absoluto. O único lugar de refrigério vai ser e é a igreja. Porque aqui a gente sabe que nós vamos combater Satanás. E a ação combatida. Fecha os seus olhos. Hoje é quarta-feira, dia de culto profético. A palavra é curta, mas a oração é forte e longa. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé. Nos colocamos de pé. Jesus é testemunha ocular. Ele viu Satanás construído, Satanás caído e Satanás julgado. Diga comigo, Jesus viu Lúcifer ungido, Lúcifer caído e Lúcifer julgado. Ele participou de tudo isto para gerar nós. Possamos ser mais que vencedor.